E não poderia ser diferente, porque quando a igreja se reúne em torno da palavra. Essa palavra eu recebi nas férias. O Senhor, em nossas devocionais, falou comigo. Abra sua Bíblia em Êxodo, por favor. Capítulo 31 e o capítulo 36. Êxodo capítulo 31, versos de 1 a 6. Nós lemos assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e dei a ele destreza, dei a ele habilidade, dei a ele plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Eu dei a ele destreza, capacidade, habilidade para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Ahisameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Posso ouvir um amém? Capítulo 36, verso 1. Assim Bezalel, a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizaram a obra como o Senhor ordenou. Sua atenção é preciosa para mim. Olhe para cá. Vá guardando o que o Senhor for falando ao meio ao seu coração. É Ele quem escolhe. Diga assim: é Deus quem escolhe. Diga assim: é Deus quem enche. É Deus quem capacita. Está tudo claro no texto aí, apesar de termos lido apenas uma vez. É Ele que chama, é Ele que escolhe, é Ele que dá destreza, é Ele que dá habilidade, é Ele que dá conhecimento. Está claro no texto, sim ou não? Mas o detalhe que eu quero destacar não é esse. Lá no final, o Senhor está dizendo a Moisés quem vai fazer a obra dele. E ele diz assim: a Oliabe eu escolhi para auxiliar Bezalel. E aí eu aprendi uma coisa aqui que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Você tem que tomar cuidado com quem você anda na vida. Se houver liberdade para dizer isso, se não conhecer a pessoa, não quero lhe colocar numa situação complicada. Mas se você conhece a pessoa, olhe para quem está falando, cuidado com quem você anda. Pode dizer, vá, diga mesmo. Diga para quem está do outro lado, diga: cuidado com quem você anda. Por que Deus escolheu Bezalel? Por que capacitou ele de todas as formas, como lemos? E por que também ele escolheu quem iria estar ao lado de Bezalel? Por que todo esse cuidado de Deus? Porque Deus deseja que você não frustre o propósito que Ele tem na sua vida. Deixa eu te mostrar aqui, a gente vai passear um pouquinho nesse texto, o porquê de todo esse cuidado. Essas escolhas de Deus, essa capacitação vinda do Senhor sobre Bezalel, a Oliabe, e como diz o texto, e todos os homens giravam em torno de quê? De cumprir o propósito dele, construir o santuário. E há uma coisa marcante: eles fizeram tudo como Deus ordenou. Olhando para Êxodo 31 e Êxodo 36, o propósito de Deus é a construção do tabernáculo. E para que o propósito de Deus se cumpra, tudo precisa ser em conformidade com a vontade do Eterno. Repita assim, diga assim: propósito. Diga mais uma vez, diga propósito. Sabia que Deus tem um propósito com a tua vida? Você sabe mesmo que você não é acidente de percurso? Você tem consciência disso? Você tem consciência que você está totalmente incluído e incluída nos planos de Deus? Você não veio ao mundo por um acaso. Eu não sei qual foi o motivo da sua concepção, não sei quem são seus pais, mas eu posso te afirmar seguramente
que o Eterno tem um propósito específico com a sua vida. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que há algo maior a se conquistar nessa vida do que apenas coisas e posições. A vida não é uma simples sucessão de fatos. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Sabe por que Deus está dizendo para mim e para você, para tomar cuidado com quem andamos? Porque Ele quer dar a direção para a tua vida. Você pode hoje tomar uma decisão importantíssima. Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai estar na direção da minha vida. Vamos estabelecer isso aqui. Ele tem um propósito, Ele tem uma direção, Ele sempre sabe o que faz, e você e eu precisamos nos entregar verdadeiramente a Ele. E quando nessa caminhada a gente não entendeu o porquê dos fatos, o porquê das situações, porque Deus está agindo dessa forma e não dessa, quando você não entender, simplesmente confie. No final, se você se entregar, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Vivendo o propósito de Deus, caminhando em obediência, as coisas fluem. As coisas acontecem. O que eu desejo para você verdadeiramente é o que Deus tem para a sua vida. Sabe, igreja, sabe, irmãos e amigos, eu já aprendi isso e tenho vivido isso. Eu tenho plena consciência que o que eu estou fazendo da minha vida é o que eu nasci para fazer. Quando você se encontra dessa forma, nenhuma dificuldade lhe para. Quando você entende que a sua vida converge para aquilo que Deus te criou, aí eu tenho coragem de dizer: eu não quero saber dos meus planos, eu quero saber dos teus planos. Eu quero desgastar a minha vida para fazer a tua vontade. Me escute. Viver o propósito de Deus é a única forma de não desperdiçar a vida. Viver o que Deus tem para você é a única forma de não desperdiçar a sua vida. É a única maneira de se livrar do equívoco que o sábio nos exorta lá em Eclesiastes. Cuidado para que não chegue dias diante dos quais você venha dizer: não tenho nenhum prazer neles, porque viveu os teus planos, porque procurou viver a tua vontade. Você tem seguido o que Deus tem lhe falado? Ou vamos perguntar com mais antecedência, né? Antes, porém, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem vida com Deus? Você consegue ouvir os segredos que Ele tem para você? Com quem você tem caminhado na vida? Com quem? São perguntas que precisamos nos fazer, porque uma direção e um lugar para chegar, Deus tem para mim e para você. Agora, tenho que ter ouvidos para ouvir, tenho que ter a capacidade de discernir a voz do Eterno, para não errar, porque o nosso Deus fala. Diga mais uma vez, diga assim: propósito. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que a sua vida precisa, a partir de hoje, convergir completamente em torno daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. A sua vida e a minha não tem replay, não passa em branco nessa vida. Você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para você, para sua casa, e viver o que Ele tem para você. Eu e você não podemos perder tempo nos aventurando nessa vida em não viver o que Deus tem para nós. Não postergue decisões, posicionamentos que precisam ser tomados diante de Deus hoje. Em amor eu lhe digo: não frustre os propósitos de Deus para a sua vida, não frustre os propósitos de Deus para a sua família.
Me perdoe a repetição, mas é o que eu quero deixar claro com você. Sua vida e minha vida precisa ser uma convergência em torno da vontade de Deus. Cuide-se para viver o que Deus tem para você. Quando entendemos o propósito de Deus, tudo fica claro. Quer ver o propósito? Quem quer ver o propósito? Quem quer ver o propósito? Ele vai dizer quem vai com você. Quem crê nisso? Ele vai dizer quem vai com você. Você sabe para onde sua vida está indo? Você conhece a vontade de Deus de forma clara? Aprendemos a ouvir as pessoas, sem dúvida. A própria palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente vive o propósito, nem elogios, nem críticas atrapalham. Nem elogios, nem críticas. Quando as pessoas te criticam, o que é que tu faz? Desespera? Quando as pessoas te elogiam, o que é que tu faz? Tu se deslumbra? Elogio e crítica têm o mesmo poder: paralisar. Quando a gente vive o propósito, Deus nos dá uma clareza tão grande que elogios não irão deslumbrar. Porque a gente sabe que tudo tem a ver com o propósito dele, não necessariamente com a minha pessoa e a sua pessoa. Não, é por causa do propósito. Viva o propósito, você vai ver o que vai acontecer com a sua família. Você vai ver o que vai acontecer com a sua descendência. Se daqui para lá Jesus não voltar, você parte e a bênção do eterno continua de geração em geração. Porque se vive o propósito de Deus. Quando a gente tem essa clareza, nem elogio vai te fazer patinar, nem crítica vai te fazer parar. Lembram do exemplo de Abraão com seu sobrinho Ló? Chegou o tempo que um teve que ir para um lado e outro para o outro. Lembra qual a atitude de Abraão? Pela lei, o direito de escolha era dele. Abraão, com muita tranquilidade na alma, diz assim: pode escolher, porque a minha bênção não depende de um lugar. A minha bênção depende do Senhor. E eu sei para onde eu for, Ele vai comigo. Aprontaram com você no trabalho? Te tiraram do setor? Ou fizeram como José, te jogaram na cadeia? Tu vai prosperar lá dentro, em nome de Jesus. Porque se tu tem a bênção de Deus, se tu está vivendo em obediência, aonde Ele te colocar, o trabalho das tuas mãos vai prosperar. Palavra do meu chamado. O texto que Deus usou para me chamar para o ministério, ainda adolescente. Isaías 49, verso 3 e 4. Você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afatigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do... A minha recompensa está com quem? Não está com o teu chefe, não. A tua recompensa não está com o teu pastor, não. A tua recompensa está com quem? O que te é devido está na mão de quem? Quem é que vai liberar sobre a tua vida? Então tu tem que viver essa vida de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade do Eterno. Sem arrogância, sem pretensão, sem mal educação. Mas a grande verdade é que tudo que nós precisamos, tudo que é nosso, vem de Deus. E só você pode frustrar o propósito que Ele tem para a sua vida. Tudo que precisamos emana dEle. Vocês vão ver. Daqui para o dia 22 a gente vai dar testemunho que o valor chegou. Vocês vão ver. Porque Ele é fiel.
Ele é fiel. Tudo que precisamos emana dele, tudo que em nossa vida, tudo em nossa vida é dele, é por ele, é para ele. Olha o que Isaías diz no verso 4: eu tenho me afadigado sem qualquer propósito, eu tenho gastado a minha força em vão, porque o que é meu está nas mãos do... Qual é a reflexão de Isaías? O servo do Senhor aqui queixa-se a respeito da futilidade do seu trabalho. Estou gastando minhas forças em vão. Você não vai ter replay na sua vida. O que é que você está fazendo com ela? Sabe o que é que Isaías está dizendo? A minha recompensa está na custódia segura do Senhor, e Ele me dará no momento certo, na hora determinada por Ele. Eu só preciso me mover em obediência. Deixa eu falar. Se Deus falou, faça. Ele garante. Na vida de muita gente, exatamente por não priorizar o Senhor, exatamente por não esperar nele e por ele. Na vida de muita gente, quando muitos equivocadamente acham que podem fazer e acontecer, a frustração toma conta. Quando vivemos o propósito de Deus em nossa vida, não ficamos em busca da aceitação de todos. Quando a nossa vida se alinha com o propósito de Deus, o que é normativo para a nossa vida é Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar os homens? Porque se eu estiver procurando agradar os homens, eu não estou servindo a Cristo. Há o conselho do apóstolo experiente ao jovem pastor, 2 Timóteo 2,15: Timóteo, apresente-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Procure receber a aprovação de Deus e não dos homens. Mas se você for aprovado por Deus, automaticamente também será aprovado pelos homens. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você chama para junto. Cuidado com quem você estabelece alianças. Quem deseja viver em plenitude o propósito de Deus tem que ter cuidado. Posso te dar um conselho nessa noite? Você quer receber um conselho? Uma orientação? Deixe Deus estabelecer as suas alianças. Não faça aliança com qualquer um, com qualquer uma. Deixe Deus estabelecer as suas alianças. Josué está passando por um momento abençoado. Substituiu Moisés. O Senhor está conduzindo eles rumo à terra prometida. O Senhor está dando vitórias. Houve alguns problemas, porque Acã está lá, leva o que não tinha que levar, é algo abominável ao Senhor, dá problema, mas ele está na caminhada, ele está vivendo o propósito. Mas olha só o erro de Josué. Abre a tua Bíblia no capítulo 9 de Josué, por favor. Bota o texto no telão. Verso 1. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefalá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, a uma artimanha, a uma esperteza. Enviaram a delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Mentira. Mentira. Foi a devocional de hoje.
Deus tem promessa para quem permanece na verdade. Eu não ando com mentiroso. Eu não ando com quem mente. Apocalipse 22 diz que ficarão de fora os que amam e praticam a mentira. Sabe o que os gibeonitas estão fazendo aqui? Mentindo para Josué. E sabe o que o texto vai mostrar? Josué faz uma aliança com eles. Sabe por que Josué foi enganado? Porque ele não consultou ao Senhor. Deus está falando para você nessa noite. Deixe Ele estabelecer as suas alianças. Cuidado com as sociedades que você firma. Cuidado com quem você faz frequentar a sua casa. Cuidado com quem você chama para perto. Você percebe facilmente quem mente para você? Ou você é facilmente enganado? Pegaram roupas velhas, sandálias gastas, pães velhos. E no decorrer do texto eles vão dizer assim: quando nós saímos da nossa terra, esse pão estava novo, essa roupa não estava gasta, essa sandália não estava envelhecida, porque moramos muito distante. E você vai ver que Josué faz uma aliança sem consultar o Senhor. Não faça alianças precipitadamente. Cuidado com quem se aproxima de você. Eles podem estar mentindo. Lê o texto depois todo. Eles não consultaram o Senhor. Sabe qual foi o erro? Decidir sem orar. A aliança não se estabelece com qualquer um. Amém? Tem dois tipos de pessoas que irão se aproximar de mim e de você. Ouvi isso numa ministração e guardei para mim. Existem os interessantes e os interesseiros. Os interesseiros vão ficar com você até conseguir o que eles queriam. Depois eles vão embora. Os interessantes irão caminhar com você, porque o propósito da sua vida é também um propósito da vida deles. Eles não chegam pelo que você pode proporcionar. Eles chegam pelo que você é. Não podemos querer pessoas assim ao nosso lado apenas. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Não seja interesseiro, não seja interesseira. Sabe como é que uma amizade duradoura se estabelece? Por admiração de caráter. Não é porque o irmão ou a irmã tem a condição A, B ou C. Não. É por admiração de caráter. Com quem eu quero ter intimidade e chamar para junto? Quem serve o mesmo Deus que eu. Eu não caminharei com quem não tem valores bem estabelecidos de família. Não caminharei. Não terei amizade com quem não teme ao Senhor. Eu vou deixar Ele estabelecer as minhas alianças. O texto vai dizer: Josué e os homens de Israel não consultaram ao Senhor. Sabe o que significa Gibeão? Pequeno monte. A gente tropeça em coisa grande ou em coisa pequena? Hein? Grande ou pequena? Peça a Deus discernimento, para não entrar numa fria, nem numa furada. Preste atenção para quem você está abrindo a sua casa. Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você anda. E eu digo em nome de Jesus, que os interesseiros possam ir embora. Quem diz amém? Quem diz amém?
Que Deus nos cerque e que também sejamos esse tipo de pessoas interessantes e não interesseiros. Pequenas coisas nos impedem de viver o propósito. Sansão, sabe o que significa? Ensolarado. Morreu como? Porque o nome tinha a ver com o propósito. Ele veio para trazer luz. Mas sabe qual foi o pequeno monte na vida de Sansão? Dalila. Sabe o que significa? Fraqueza. Ele chamou para junto. Foi a sua destruição. O ensolarado morreu como? Na escuridão. É muito sério o que a gente está falando. Não frustre o que Deus tem para a sua vida. Não frustre o que Deus tem para a sua vida. O discernimento que faltou a Josué não faltou ao profeta Aías. Conhece a história dele? Josué enxergava, Aías era cego, mas tinha discernimento. Vou ler para você. 1 Reis 14, verso 1 diz assim: naquela época Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para enganar o profeta. Tem muita gente que só vem para enganar, mas o nosso Deus é a verdade, e a verdade sempre prevalecerá. Quem diz amém? Ele disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos, uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, era idoso e cego, mas tinha intimidade com o Eterno. Ele via além da condição física. E antes dela chegar, diz o texto, o Senhor lhe disse: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, ela vai o quê? Tu sabe quem está fingindo para você? Tu sabe quem está mentindo para você? Eu quero que Deus junte a mim as pessoas que junto comigo irão viver o propósito que Deus tem. Quem Ele quiser tirar, que Ele tire. Porque o que eu não posso fazer nessa vida é deixar de viver o propósito que Ele tem para mim. Se você quer isso também, diga amém. Quando ela chegar, ela vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, ele disse: mulher de Jeroboão. Porque quem vive em intimidade não será enganado. Quem para ouvir a Deus se move com discernimento. Que Deus retire dos nossos olhos toda e qualquer escama. Quem diz amém? Quem diz amém? Mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Você veio aqui querer saber do seu filho? O Senhor já me deu a palavra, o menino vai morrer. E quando você botar o pé na sua casa, ele morre. Pode ler o texto. Deus fala, Deus revela o profundo e o escondido. Até o que está em trevas Ele conhece, porque como diz Daniel 2, com Ele habita a luz. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem andado.
Lembram de Gideão? Juízes capítulo 7. 32 mil homens. O que é que o Senhor disse para Gideão? Tem muita gente. Deus tira ou não tira, irmão? Deus tira ou não tira? Sim ou não? Tira. E Deus fala a Gideão que vai diminuir o efetivo, porque fica claro que todos que iriam à batalha não poderiam ir de qualquer forma. Não poderia. Menos de 1%. Começou 32 mil. Deus deu a vitória a Gideão com 300. Sem arrogância novamente, sem pretensão. Você e Deus, você vivendo o propósito de Deus, você e Deus são maioria. Só no desagrade a Ele. Atos 5:29. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. As vitórias que Deus concede, as vitórias que vêm de Deus, humanamente falando, elas não se explicam. Eu gosto da frase do Dr. Bob Cope. Ele diz assim: se você é capaz de explicar o que está acontecendo em seu ministério, então é porque você que está fazendo, não é Deus que fez. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Primeira baixa, reduz um bocado de gente, está lá em Juízes 7. Segunda baixa, qual é o critério de Deus? Manda todos os medrosos voltarem, porque eles vão te atrapalhar, Gideão. Sabe alguém que se compromete, diz assim: vou fazer, chega na hora, não faz. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha ou não atrapalha? Lembra da parábola de Jesus? Um filho disse vou, foi? Não. O outro disse não vou, e terminou indo. Eu não quero ninguém para atrapalhar não, irmão. É ou não é? É ou não é? Quero não. Eu quero facilitar. Eu quero que a coisa flua. Eu quero estar focado no mesmo objetivo. Um exército que caminha em ordem, na mesma direção, servindo ao mesmo Deus, seguindo ao mesmo Espírito, seguindo a mesma palavra. Está lá, ele diz, manda Gideão dizer: anuncie, e quem estiver tremendo de medo, pode ir embora. Você sabia que essa é uma tática, uma orientação que Deus dava ao povo antes da guerra? Está lá em Deuteronômios 20, verso 8. Alguém está com medo e não tem coragem, volte para casa, não vá para a guerra. Deuteronômio 28. Era uma das regras que Deus ensinava a Israel antes de ir para a guerra. Se alguém tiver com medo, mande voltar. Não vá para o campo de batalha com medo. Lembra dos valentes de Davi? Como diz o pastor Jeremias, só tinha sustância. Só. Que você possa fazer com que a sua vida possa girar em torno de tudo aquilo que Deus tem para você. Querido, o medo é contagioso. O medo tem efeito desastroso sobre um exército. O medo transformado em pavor tem um efeito desastroso em uma vida, em uma família, em uma igreja. Ah, se eu fosse ouvir algumas vozes há 7 anos atrás, estaríamos aqui não. E eu ainda ouvi. Vai começar e não vai terminar. Vai dever. Glória a Deus, que esse propósito aqui não é meu, eu vou passar, a igreja vai permanecer. Glória a Deus que a IBK não é do pastor Pedro, a IBK foi lavada, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Teve gente que disse assim: não era para a gente ter entrado. A gente entrou, era um reverb absurdo, irmão. Primeira vez que eu preguei aqui, só a graça de Jesus.
Eu dizia amém, 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 amém. Eu tinha que esperar bater lá e voltar para depois falar, não, irmão, não entendia nada, nem eu entendi o que eu preguei a primeira vez aqui. Eu saí frustrado. Mas tivemos medo? Não. Pouco tempo depois, 150 mil foi ofertado. Pode botar o forro. Está com medo? É melhor não ir. Vai atrapalhar? Fique. Eu vou deixar Deus estabelecer as alianças na minha vida. Sem pretensão, não somos melhores um do que os outros, amém? Amém? Não nos julgamos superiores a ninguém. A questão é, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. E disso, ninguém me desvia. E aí, estamos juntos? Não, pode ficar, estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu sei aonde eu estou e sei para onde Deus está me levando. E tenho provado da sua fidelidade. John Wesley, certa vez disse assim: me dê um exército de 100 homens que não temam coisa alguma a não ser o pecado, e que não amem coisa ou pessoa alguma a não ser Deus, e eu farei estremecer o inferno. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Lembra de Coríntios? As más conversações corrompem os bons. Ei, você precisa influenciar e não ser influenciado. Se temos a mente de Cristo, o mundo não nos amolda. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O Senhor disse a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separei os que ficarão com você. Olha só, está ouvindo? Eu separei os que irão ficar com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Sabe como Deus passou a peneira na segunda fase? Prudência. Vê como eles vão beber água, Gideão. São prudentes ou imprudentes? Com quem você tem andado? Com um homem casado, amigo de trabalho, que fica falando de casos extraconjugais? Você tem andado com quem? Jovem, adolescente, irmão, irmã, você tem andado com quem? A postura tem que ser sempre de prudência. O Senhor reduz o exército de Gideão de 32 mil para 300. Agora 300 que não eram medrosos, 300 que confiavam em não confiavam em sua força, 300 que não eram pretensiosos, 300 que estavam focados naquilo que Deus tinha e foram vitoriosos. Eu quero encerrar. 1 Coríntios 15:33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou repetir. É o Espírito Santo de Deus falando para mim e para você. Cuidado com o ambiente de trabalho. Cuidado com o ambiente de faculdade. Cuidado com o ambiente de escola. As más companhias corrompem os bons. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. É equipe de louvor. Eu vou te dizer nessa noite com quem você tem que andar. Você tem que entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Você precisa nessa noite reconhecer o propósito de Deus na sua vida
E você precisa se entregar a Jesus. Cuidado, crente. Um pé na igreja e outro no mundo, flertando para os dois lados. Cuidado, vai se dar mal. Porque a vida é uma semeadura. Deixa Deus estabelecer as suas alianças. Vai querer viver o propósito dele para a sua vida? Vai se submeter à vontade dele? Vai querer viver o que ele tem para você? Qual é a sua decisão nessa noite? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Não ore por fulano, por fulana. Eu vou orar pela minha vida, você ora pela sua. Em nome de Jesus.